Deputado Federal Diego Andrade, bom dia, prazer te receber aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Carol. Bom Parabéns dia. pelo trabalho de vocês. É um prazer estar aqui participando com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação das rodovias. A gente já conversou ali anteriormente e eu já vou pegar da nossa conversa para frente. O usuário, o cidadão, ele quer boas rodovias, quer, às vezes, um pedágio até mais adequado e quer velocidade na recuperação das rodovias. Minas tem a malha rodoviária federal, a maior malha rodoviária federal do país e a pior conservação dentre aquelas que têm tanta importância como a malha de Minas Gerais. Como é que a gente faz para equacionar essa questão? Investimentos rápidos, pedágio adequado e a satisfação daquele que usa as rodovias. Olha, Paulo, esse é o maior desafio, né? Porque os investimentos das concessões são todos privados. E a gente tem hora que fica como referência um pedágio que é até mais reduzido, da 381, que eu cito ali no trecho Minas-São Paulo, que era uma rodovia que no passado foi a rodovia da morte. Depois da duplicação, esse cenário melhorou. Agora, toda aquela duplicação da 381, da Fernão Dias, entre BH e São Paulo, ela foi feita com recurso público. E a concessionária, à época, entrou para dar manutenção e conservação da rodovia. Por isso, o pedágio mais barato. O desafio é porque o orçamento público, ele hoje, nós estamos acompanhando o governo, entra governo, sai governo, déficit de orçamento. Então a gente tem que mudar essa realidade. E o que o mundo inteiro fez e deu certo foi fazer a concessão privada, trazer o investimento privado. E para o investimento privado, a gente tem que estar atento ao estudo econômico, porque ninguém da iniciativa privada vai investir em algo que não seja minimamente lucrativo, que tenha aí o retorno. Mas o país amadureceu nesse sentido. Nós temos em Brasília os analistas de infraestrutura, que são técnicos de muita qualidade. Eu cito o Felipe Queiroz, da NTT, eu cito também o Marcelo Sampaio, que também foi ministro, que é dessa carreira de analista de infraestrutura, e foi percebido que não adianta só forçar o pedágio muito para baixo, que os investimentos não saem. Foi o caso das concessões da 262 com a Triunfo e da 040, que a gente viu aí por anos, investimentos nenhum saindo, pedágio mais reduzido, mas investimento não saía. E esse estudo econômico foi refeito, né, de forma clara, foi apresentado também na Câmara, e a gente acompanhou, levando prefeitos, levando autoridades do Estado, outros parlamentares também participaram, e agora foi refeito o leilão da 040 e da 262. É claro que a gente quer a obra o quanto antes, mas é preciso achar essa melhor equação, né? Entre a obra mais rápida e um pedágio justo para o cidadão também não morrer de pagar pedágio. Ô Paulo, situar nosso ouvinte, o Paulo trazendo hoje o deputado federal Diego Andrade, do PSD, quarto mandato consecutivo do deputado, 170 mil votos, líder do PSD Nacional, líder da maioria no Congresso Nacional, líder da bancada mineira por 5 anos, e a gente falando um pouquinho de estradas com o deputado, né, Paulinho? Deputado, eu não fiz o preâmbulo todo porque o deputado é mais conhecido que qualquer um de nós. E porque você é muito ansioso no tema. E ele é mais conhecido que qualquer um de nós. Mas já que você fez o preâmbulo, você já fez justiça ao deputado. Mas a questão é, por exemplo, a gente tem como exemplo, a gente tem como objeto de observação as rodovias de São Paulo. As rodovias de São Paulo são com pedágios mais caros que as de Minas Gerais, mas, na linguagem do motorista, um tapete para se dirigir. Por que a gente não consegue trazer essa realidade para Minas Gerais? Ô Paulo, acho que é exatamente esse o desafio, né? No passado tomaram essa decisão de fazer as concessões, encararam de frente, colocaram o pedágio e fizeram as obras. Hoje a gente percorre e vê o resultado. Minas, nós tivemos aí duas concessões que foram desastrosas à época, né? Até o governo era a época da presidente Dilma. E ela falhou nisso, porque forçou demais o pedágio para baixo e soltou projetos, na minha avaliação, mal elaborados, tanto que não deram em nada. E as concessões chegaram a ser judicializadas, o caso da 262. A ANTT, com esse novo corpo técnico que tem lá, e tem até um mineiro, que é o Guilherme Sampaio, e conhece as rodovias, porque foi também da Confederação Nacional do Transporte, enfrentou esse problema para entender por que esses pedágios não saíram. Foi possível fazer o distrato dessas concessões que deram errado, porque isso podia se arrastar na justiça por mais décadas. Então era importante fazer o distrato para poder relicitar. E os técnicos que trabalharam nisso, a ANTT, o interessante é que é uma agência reguladora, ela tem mandato, né? Não entra governo, sai governo e troca-se os membros, tem mandato os membros que lá estão. Então continua o mandato, eles foram importantíssimos nisso.
Mas nesse ponto, apesar de eu não ter sido eleitor do governo que está aí, a gente tem que reconhecer que o Renan ele deu sequência de forma positiva. E um fato que eu chamo a atenção, na pesquisa rodoviária CNT, que analisa a condição das rodovias, o estado do Alagoas estava na frente de São Paulo, como as melhores rodovias do Brasil. São Paulo estava em segundo lugar. E o Renan tinha sido aí o governador de Alagoas. Então, realmente, eu coloquei uma expectativa positiva de que ele pudesse, assim como fez em Alagoas, nos ajudar a desenrolar as rodovias em Minas Gerais e no restante do Brasil. Porque as rodovias de Minas interessam todo o Brasil, né? Para sair do Sul e para o Nordeste, passa por Minas. E a mesma coisa quem vem do Nordeste para o Sul. Então, fiquei contente com o desfecho das concessões e acredito que as obras terão início e as rodovias vão melhorar sim, Paulo. Nós falamos da 262, falamos da 040, mas não tocamos talvez na rodovia que tenha maior impacto na vida dos mineiros, que é a 381 Belo Horizonte-Valadares. A 381 Belo Horizonte-Valadares é um desastre para se contar toda a história de concessão. São 4 abandonos de concessões ganhas que abandonaram as obras e que não concluíram as obras. A 381 hoje tem obras de arte, como pontes e viadutos, abandonados, que talvez não consigam nem ser recuperados. Como é que se faz para entender essa questão para uma rodovia que tem uma importância tão grande para Minas Gerais? Então, Paulo, ali você tocou muito bem. Exatamente esse ponto, né? Porque são obras muito caras pelas obras de arte, pelos investimentos, e não parava de pé. E a forçação para tentar fazer a privatização sem complementar com recursos públicos, ela acabou dando nesses erros do passado que a gente espera que não se repitam, né, nesse trecho que já foi concedido e que nos demais trechos também a coisa corra positivamente, né? Então, eu sou otimista de natureza, eu falo que o pessimista ele já começa perdendo. Eu sei que é difícil ser otimista num cenário onde várias concessões já deram errado, mas a gente acredita que o modelo estabelecido agora ele é semelhante ao modelo de São Paulo, porque hoje a gente vê as rodovias de São Paulo prontas, mas esses investimentos eles se deram ao longo dos anos também. O cidadão paulista, à época, reclamou do pedágio caro, teve que sofrer com a obra durante a implantação. Mas o que acontece é que quando a gente vira essa curva, depois das rodovias melhoradas, quando for renovar a concessão, e eu cito aqui o exemplo da Dutra, que já foi renovada, aí o pedágio pode ser reduzido, porque as duplicações estão prontas. No caso da Dutra, o pedágio foi reduzido quando do releilão da Dutra. O que não dá mais é para continuar com rodovias ruins, travando o desenvolvimento de Minas Gerais. Certa ocasião eu conversava com o Geraldo Alckmin e falei isso para ele. Falei assim, na época ele governador, e falei para ele, governador, é uma inveja sadia aqui das estradas de São Paulo. Mas eu queria te perguntar, por que São Paulo se destacou tanto economicamente e Minas ficou um pouco para trás? Eu fiz essa pergunta para ele. Falo porque eu enxergo como 2 irmãos. Minas não quer tomar nada de São Paulo. Mas 2 irmãos, não precisa de um ir para frente na vida e o outro ser fracassado. A gente quer que os 2 prosperam, Minas e São Paulo. Ele falou, Diego, de tudo que a gente fez ao longo dos governos que passaram, o mais importante, vamos dizer assim, se fosse uma doença, o antibiótico foi a melhoria das estradas. Ele ainda comentou, tiveram várias outras homeopatias, ações que nós fizemos no estado. Mas as ações das rodovias certamente foi primordial no desenvolvimento econômico de São Paulo. E eu acredito que é preciso enfrentar. E a 262 mesmo, nós queríamos toda a duplicação até Uberaba, mas o custo, o preço do pedágio aí realmente era inviável. E por isso que eu achei que ficou positivo esse primeiro momento. São 45 quilômetros de duplicação a partir de Nova Serrana, 128 quilômetros, que foi o último leilão que foi feito, da 262, a Rota Zebu. Então acho que os analistas de infraestrutura fizeram certo, porque dividiram a concessão, era uma rodovia muito grande, agora eles pegaram o primeiro trecho, que chama de Zebu, entre Betim e Uberaba, né? E colocaram 128 quilômetros de terceira faixa, são 100 pontos de ônibus, são 17 passarelas, são 242 acessos distribuídos ao longo. E é claro que a gente quer que comece imediatamente a duplicação. Nesse contrato, a duplicação está início a partir do 2º ano, né? E a conclusão até o 6º ano. É o que está no contrato. Então, porque é uma obra também demorada, fazer a duplicação, fazer... A maior parte dos investimentos, eles estão alocados no tempo nesse período. Então, a gente acredita que nos próximos anos teremos, sim, investimentos. E a questão do pedágio, o que eu achei de positivo? Ele aumenta um pouco, sim. A previsão lá era de 11,70, 10,40, alguma diferença entre uma praça e outra. Mas eles colocaram um negócio interessante. Hoje o pedágio beira R$7.
eles colocaram uma coisa interessante, que é o desconto por uso contínuo. Então, quem passa todos os dias, por exemplo, terá um desconto que chegaria ao valor que é hoje. Mas aí, na hora do leilão, eu pude acompanhar, eu fiz questão de ir lá na B3, ver o leilão de perto. Teve a disputa presencial, né? Um dando desconto, o outro dando desconto, assim, né? Como tem que ser no leilão. E teve um desconto de 15,30%. Parece que o vencedor é Rotas do Brasil. Quem financia esse consórcio é o Itaú, que é, né, um banco conhecidíssimo e que tem recursos. Então eu fiquei otimista, porque o pedágio ele chega a ser mais barato para quem usa todo dia, mas ele vai ter um preço razoável, não é algo tão caro, e a duplicação já começa nos 2 primeiros anos, e ele já tem várias ações de imediato para já assumir a rodovia, trazendo melhorias. Então achei que foi positivo a questão da 262. Quem usa 262, você está falando com tanto detalhe da 262, quem usa 262 sabe do sofrimento que é sair de Luz e chegar a Campos Altos. Exatamente. A Serra da Saudade é, na verdade, um desafio para todo motorista que faz esse percurso. Eu não vi, eu prestei até atenção no detalhamento, mas não vi detalhamento de interferência que seja radical, determinante para melhorar esse trecho da rodovia. Como é que você vê essa questão? É o trecho mais difícil. Agora, o contrato, Paulo, ali o mais caro também, né? Porque a serra ali não é fácil. Tem muitos acidentes realmente e a gente precisa melhorar ali. São 128 quilômetros de terceiras faixas. E eles colocaram no contrato algo também que eu achei positivo. Porque o que viabiliza os investimentos? É o fluxo da rodovia. Ela tem um bom fluxo, mas no estudo econômico, toda a duplicação, a conta não fechava. O pedágio ultrapassaria os R$40, muito caro, se caminhasse para toda a duplicação de imediato. Porém, foi colocado gatilho por saturação. Tem um item no contrato que é justamente o gatilho por saturação, que dá condição, com esse primeiro trecho ali de bom despacho, para frente de bom despacho duplicado, com esses 128 quilômetros de terceira faixa, com todas essas melhorias de trevos, de acesso, de passarelas, com um volume X de veículos que viabilize a duplicação, tem o gatilho no contrato. A NTT, que é quem assume o contrato para fiscalizar, ela tem condição de sentar e projetar a duplicação, se o fluxo permitir. Então, é essa equação que precisa ser analisada em cada contrato, para ver qual a melhor obra, qual o custo adequado de pedágio. Eu concordo com você, eu também prefiro pagar um pedágio ainda que um pouco mais caro e ter uma segurança, uma rodovia toda duplicada. Mas não é todo cidadão que dá conta de pagar um pedágio muito caro. Então, o grande desafio de quem modela uma concessão é achar essa equação para viabilizar as melhorias sem ter um pedágio muito alto, Paulo. Bom, continuando a falar das rodovias, nós temos aí a 381. Eu estou te explorando no teu conhecimento dos aspectos da licitação, das concessões. A 381 nós temos de Belo Horizonte a Caeté, obras que serão feitas pelo DENIT. E aí eu externo a preocupação minha e da maioria dos cidadãos que usam esse trecho por conta da lentidão que o DENIT opera os seus trechos de recuperação. Como é que você vê essa questão? Belo Horizonte, Caeté. Ô Paulo, talvez o trecho mais complicado, né, da 381. O trecho complicado e o mais necessário de investimentos. Tentou-se fazer as concessões e realmente a iniciativa privada não entrou. Os que entraram, entregaram, porque realmente aquilo não fechava. Então não tinha outra alternativa. Por isso que a gente tem que fazer também a crítica a algumas posições, mas entender, né, o que era possível de se fazer. Nesse momento, era exigido o DENIT e a gente, como bancada, pressionar a colocação de recursos, por mais que o país possa ter dificuldade de recursos nesse momento, ou fazia sim ou não fazia, né? Então, assim, foi o que foi possível de ser feito. Eu acredito que, por exemplo, a 262 mesmo, o trecho hoje duplicado até Nova Serrana, foi o DENIT que fez. E ficou bem feito. Demorou, concordo, mas a iniciativa privada não fez um palmo de investimentos. Eu volto para 262 porque eu percorro muito essa rodovia, 381, no sentido de São Paulo, e a 262, onde está boa parte da nossa base eleitoral. São as rodovias que eu mais uso também. Mas como mineiro, a gente tem que ter a prioridade da 381 nesse sentido, Valadares, né? Que ali o que é mais grave ali, que o traçado é tão difícil que ali juntam duas rodovias, né? Nesse trecho de Caeté são duas rodovias, ele junta 381 com 262. Por isso que alguns chamam essa parte, né, vamos dizer, debaixo da
381, uns confundem que é 262, que ali elas estão sobrepostas. Então você imagina o fluxo das duas rodovias que se unem ali num trecho sinuoso de difícil investimento. Então foi tentado fazer com a iniciativa privada, como a conta não fecha, ali vai ter realmente o governo federal bancar esse investimento e a gente fiscalizar. Os deputados e senadores de mim estarem unidos até que a gente vença essa etapa, que é um sonho antigo do povo mineiro. Deputado Diego Andrade, otimista, eu quero que você me diga o seguinte: o pessimista cidadão pode ter certeza que as rodovias federais que cortam Minas Gerais, em médio espaço de tempo, terão uma realidade diferente da que tem hoje? Ô Paulo, eu costumo dizer, apesar de ser otimista, eu sou bem realista, que a gente comemorar é só com obra pronta, né? O que eu vejo foi lucidez para poder buscar uma solução possível de fazer as rodovias melhorarem. Nesse ponto, apesar de não ter sido, repito, eleitor do presidente Lula, eu respeitei a posição e a condução do ministro Renan, que conseguiu desenrolar esses editais e essas concessões para que as obras andem. Então eu falei com ele: olha, ministro, parabéns, espero que realmente as coisas aconteçam. Agora, como parlamentar, eu vou ficar vigilante, acompanhando e fiscalizando, né? Pra você ter uma ideia, saí de Brasília e fui lá ver de perto o leilão, na torcida de que tudo corresse bem. E acompanhar agora a fiscalização desses contratos, porque isso é importantíssimo. Para você ter uma ideia, os deputados têm direito a emendas parlamentares, emendas de minha autoria, que eu sempre priorizei muitos hospitais de Minas Gerais, eu coloquei para viaturas, para a NTT e para a Polícia Rodoviária Federal. Porque eu quero que os órgãos de fiscalização, a ANTT, né, e a PRF, que também acompanha a segurança nas estradas, estejam bem equipadas para nos ajudar a fiscalizar o contrato, para que a gente possa ter no futuro boa parte dessas obras concluídas. É o nosso desejo. Agora, é ser otimista, mas é trabalhar todo dia e fiscalizar, porque comemorar, como eu disse, é só com obra pronta. Agradecer ao deputado federal Diego Andrade, do PSD, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, visite-nos sempre. É sempre um prazer te receber aqui. Paulo, eu que te agradeço, parabéns pelo trabalho e espero realmente que a gente possa ter boas notícias, né? E estar em outras ocasiões aqui, quem sabe com boa parte dessas obras já concluídas, se Deus quiser.